Você já entrou numa relação só pra fugir daquele silêncio com você mesmo? Tipo, você tá ali sozinho, coração meio vazio, e aí, vou logo pular pra um namoro, pra uma companhia, porque ficar sozinho é assustador demais. Se isso já aconteceu ou tá rolando, calma que esse vídeo é pra você. Vamos conversar sobre por que essa pressa de se relacionar pode estar, na real, sabotando o seu próprio desejo de amor. E não é papo de autoajuda barato, é coisa séria. Com pitada de filosofia pra gente pensar junto. A angústia do amor apressado, fugir do vazio interior. Sabe quando a gente tá meio perdido? Aquele sentimento estranho de cadê meu lugar? Ou por que eu me sinto tão vazio mesmo com tudo ao redor? E aí a solidão parece um monstro invisível que aparece do nada. É aí que muita gente sente aquela vontade louca de preencher o buraco rápido. E a forma mais fácil parece ser entrando numa relação, qualquer uma, pra não ficar sozinho. Mas o problema é que quando a gente não se entende direito sozinho, esse qualquer uma vira um refúgio que segura a gente por um tempo, mas não resolve nada no fundo. O que Kierkegaard traz pra gente pensar é justamente isso. Amar de verdade começa quando a gente aceita essa solidão. Encara a angústia, encara que às vezes não vai ter resposta na hora, que o desconforto faz parte do processo. Porque se você entra numa relação só pra fugir desse desconforto, você acaba trazendo toda essa ansiedade e insegurança pra dentro do namoro. E isso vira uma bola de neve. A dependência emocional é real e pesada. Você passa a esperar que o outro te complete, te salve, tire toda a angústia, e isso sufoca a relação. Gera cobrança, ciúme, medo de perder. No fim, o que era pra ser um encontro de duas pessoas legais vira uma relação cheia de tensão, porque ninguém aguenta ser responsável por preencher o vazio do outro o tempo todo. E olha só, isso não é culpa sua. A pressão social, as séries, os memes, tudo empurra a ideia de que a gente tem que estar acompanhado pra ser feliz, que ficar sozinho é fracasso. Só que não é assim. Aprender a ficar sozinho, a lidar com a própria cabeça e angústia, é tipo um músculo que a gente precisa treinar antes de construir uma relação saudável. Uma que tem espaço para crescer, para errar, para se entender junto, sem sufoco. Então, se você já pulou rápido demais numa relação e sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que tá tudo misturado, talvez seja um sinal de que a pressa tá tentando te proteger do vazio. Só que no processo, tá sabotando o seu próprio amor. O amor como escolha consciente e compromisso, não impulso imediato. Agora, uma coisa que muita gente esquece é que amor de verdade não é só aquele lance de coração disparado, de empolgação louca do começo, sabe? Kierkegaard falava que o amor é, antes de tudo, uma escolha consciente. Quando você decide ficar ali firme, mesmo quando não tá tudo perfeito. Sim. É fácil se deixar levar pelo impulso do momento, pela vontade de estar junto, porque dá borboleta no estômago, porque parece a solução mágica pra solidão ou pra ansiedade. Mas esse impulso sem reflexão vira relação rasa, que não aguenta os perrengues da vida real. Amar é decidir, todo dia, estar com alguém não só porque você tá apaixonado, mas porque você quer construir junto, quer crescer com o outro. Mesmo quando as borboletas tiram férias, é um compromisso que exige maturidade, mesmo que a gente não se sinta maduro. Sabe aquela frase que a gente ouve que amor é ação e não só sentimento? É isso, um compromisso consciente, um escolher ficar apesar das dúvidas, dos medos, das indiferenças. E quando o amor é só impulso, o compromisso fica superficial e a relação acaba virando uma casa de cartas que o vento derruba fácil. Então, a real é que o amor verdadeiro pede essa parada de reflexão e escolha. Não é só vamos nessa porque bateu uma vontade ou uma carência. Tem que ter pé no chão para segurar o que é bom e encarar o que é difícil. O paradoxo da pressa, querer amor, mas impedir que ele floresça. Agora a parte mais complicada e ao mesmo tempo mais comum, o paradoxo da pressa. Então a situação em que a gente quer muito um amor verdadeiro, profundo, aquele tipo de relação que parece mágica e completa, mas na pressa de encontrar isso, a gente acaba atropelando tudo que faz esse amor realmente acontecer. Pensa comigo, você quer um fruto docinho, maduro, que dá vontade de comer e repetir. Só que aí você corre para colher ele antes da hora, quando ainda tá verde e azedo. O que acontece? A experiência fica amarga e dá vontade de largar a mão e desistir do fruto. E até do pomar inteiro. É exatamente isso que a pressa faz nas relações. A gente quer confiança, conexão, intimidade, coisas que levam tempo para serem construídas, mas tenta acelerar esse processo e no meio disso tudo as expectativas aumentam, a frustração cresce, os erros se multiplicam e a relação sofre. O amor não é um fast food, não dá pra pegar e sair correndo. Ele é mais uma receita que precisa de tempo, paciência e ingredientes certos. Pressa não só atrapalha, como pode destruir o que a gente mais quer. Um amor que floresce devagar, no tempo certo. Então, se você se pega querendo que tudo aconteça rápido demais, vale lembrar que essa urgência pode estar impedindo o amor de crescer do jeito que merece. Com calma, respeito e profundidade. Amar devagar como ato de coragem existencial. Esse lance de amar devagar não é só simplesmente ficar enrolando, tá ligado?
não é uma desculpa para ficar empurrando com a barriga ou com medo de que vem pela frente. Amar devagar, do jeito que Kierkegaard falava, é um ato corajoso, uma escolha consciente de enfrentar a solidão e o tempo que a vida exige para que o amor realmente cresça. Sabe quando você tá naquela fase que todo mundo cobra, já arrumou alguém, por que tá sozinho ainda? Tá difícil, né? É muito fácil sentir que tá ficando pra trás, ou que tem algo errado com você por não estar naquele relacionamento perfeito logo de cara. Mas resistir a essa pressão é dar um baita ato de coragem. Amar devagar é aceitar que a gente precisa se conhecer de verdade, entender nossas próprias bagunças internas, nossas inseguranças, o que a gente realmente quer sem pressa. É permitir que a gente fique desconfortável com a solidão, com o silêncio, sem sair correndo pra qualquer companhia só pra fugir disso. E esse processo pode até ser doloroso, porque a solidão não é só ausência de alguém, é um espaço pra gente se encontrar e entender quem a gente é. Amar devagar é justamente ter coragem de ocupar esse espaço, encarar esse vazio que assusta, em vez de fugir dele. Além disso, amar devagar dá espaço para que o amor seja livre, sem sufoco, sem cobranças exageradas. Quando a gente para de correr, o amor tem chance de crescer com verdade, de forma profunda e madura, porque não tá preso à expectativa de pressa ou perfeição. Essa coragem de amar devagar é uma resistência poderosa contra o que a sociedade dita como normal, que você tem que estar sempre junto, que a solidão é um problema, que o tempo é inimigo. Na verdade, o tempo é um aliado se a gente aprender a respeitar o ritmo das coisas. Então, da próxima vez que bater aquela ansiedade de precisa arrumar alguém logo, tenta lembrar que ter essa paciência e coragem pode ser a chave para construir uma relação que vale a pena. Aquela que te permite crescer junto com o outro, sem perder sua própria identidade no caminho. Deixa eu te perguntar. Você já sentiu essa pressão toda de ter que estar num relacionamento rápido só pra não ficar sozinho ou parecer que tá atrasado na vida? Se sim, saiba que isso é mais comum do que parece. E sinceramente, tá tudo bem desacelerar. O amor não é uma corrida. Não é sobre quem pega primeiro. É sobre construir algo que aguente os dias bons e ruins. As mudanças, os erros, os acertos. Às vezes, o melhor jeito de encontrar um amor verdadeiro é se permitir ficar sozinho. Aprender a se conhecer, encarar o desconforto e deixar o tempo fazer o trabalho dele. Conta aqui nos comentários se você já passou por isso ou se conhece alguém que já se jogou num relacionamento com pressa e acabou se dando mal. Vamos trocar uma experiência e refletir juntos sobre como o tempo pode ser o nosso maior aliado no amor. E se essa conversa fez sentido pra você, deixa o like e se inscreve no canal e bora continuar essa troca sobre a vida real, os desafios de crescer e se relacionar de verdade. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e falou!